No vídeo de hoje eu vou indicar algumas opções de compra que vocês podem fazer para poder complementar o setup de vocês, seja com um joystick, né, um controle para você jogar no PC ou até mesmo no console, monitores com alta taxa de atualização, tanto Full HD quanto 2K, né, 1440p, mouse, teclado, headset, tudo que vocês podem precisar para deixar o setup de vocês ainda melhor. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer ver mais desse conteúdo aqui no seu YouTube, considere deixar o seu like e a sua inscrição. Meu nome é Sérgio Júnior, você está no canal All Setups Builder e bora para mais um vídeo. Eu vou começar com o GameSir Cyclone 2, tá? É um controle sem fio, que se tratando do Brasil, ele está com um ótimo custo-benefício. A Amazon está indicando que ele está com 28% de desconto, e isso deve ser levado em conta pelo fato dele já vir com uma base de carregamento com esse valor incluso, né? Geralmente os controles de PlayStation 5 principalmente, você precisa comprar o controle e a base de carregamento separadamente, mas marcas como a GameSir trazem essa possibilidade aí, esse arranjo que é muito bom para o consumidor final, além dos controles da GameSir terem diversas ferramentas que são muito interessantes para quem joga o Hall Effect, né, nos joysticks, para que eles não tenham drift e você tenha que fazer essa manutenção, essa troca. Os botões são muito fidedignos e com certeza é um controle da GameSir que você não vai se arrepender pela compra. Ele também está disponível na versão branca, que tem esses detalhes em dourado, que é muito bonito particularmente. O branco ele dá mais trabalho porque a sujeira aparenta mais ali, mas para quem gosta de ter até como display no setup, e principalmente para quem está precisando de um novo controle ou até para intercalar com o controle que você já tem, às vezes é bom, né, ter mais de uma opção. Aqui no Brasil, por tudo que ele acompanha, R$300, né, 316, que você pode até parcelar esse valor, com certeza é bem interessante. Agora falando do GameSir Nova Lite 2.4G, que ele também é um controle sem fio e é um controle mais conhecido, né, que já tem mais reviews aí no YouTube. É um controle que vai funcionar tanto no computador quanto no Nintendo Switch, Android, iPhone e Steam Deck, né, pelo anúncio aqui ele está indicando também. Ele vem com diversas opções de cores, laranja, rosa, verde. É bem interessante nesse quesito também. E ele também está em valor promocional, ele costuma custar mais de R$200 e aqui ele está custando R$183, parcelando até 6 vezes sem juros. A Amazon, nessa parte do parcelamento, eles mandam geralmente muito bem com o parcelamento sem juros, principalmente, que acaba diferenciando das outras plataformas de marketplace aqui do Brasil. E olha só quem eu vou indicar para vocês, o DualShock 4, isso mesmo, o controle de PlayStation 4. Esse anúncio está indicando que o controle é original pelos feedbacks, eu também dei uma olhadinha e aparentemente é o controle original sim, embora ele esteja quase custando o preço do DualSense do PlayStation 5, mas é interessante para quem ainda tem interesse em adquirir um PlayStation 4, porque é um console que tem uma biblioteca de jogos riquíssima, absurda, além de que você pode utilizar esse controle também no computador, né, na Steam funciona normalmente, e o DualShock 4, ele é um controle que tem uma responsividade muito boa, né, de sensação ali, da vibração quando você está jogando determinados jogos, principalmente da Sony, embora ele possa decepcionar caso você seja um jogador mais tryhard, né, principalmente de FPS, porque ele tem um problema crônico de drift. Esse controle tem um problema crônico de drift, mas se você é um jogador mais na moral, joga mais os single players ali, mais tranquilo, com certeza ainda é uma recomendação válida, principalmente para quem tá pensando em adquirir um PS4 ou até mesmo já tem um PS4. Agora o PS4 aí tá com desbloqueio muito tranquilo de fazer. É claro que você vai desbloquear ele só para rodar as versões dos jogos que você já comprou, obviamente. Então eu acredito que sim, com certeza por esse preço ainda é uma opção bem interessante. E houveram mais de 1000 compras no mês passado, a galera está comprando bastante, principalmente porque agora o PS4 está se tornando um ativo cada vez mais interessante no mundo dos jogos. Esse monitor me chamou bastante atenção, principalmente pelo preço dele e pelas especificações, né? Não só pelo valor, porque eu tendo a ver o valor como um dos fatores principais, obviamente, né, porque eu sou brasileiro, mas eu sempre considero o que o produto está oferecendo independente do valor, tanto que eu não ligo de pagar um valor mais alto, mais caro, se o produto entregar aquilo que ele está prometendo e aquilo que pode ser benéfico para a função que eu estou querendo atingir, né? Ele é um monitor IPS, ou seja, ele vai ter uma fidelidade de cores principalmente muito interessante. O ms de resposta já é padrão, 144 Hz, interessante.
apesar dele não ter DisplayPort, mas pelo valor a gente não pode reclamar. Utilizando um cabo HDMI decente, né, ele consegue chegar nos 144 Hz com tranquilidade, mas tem que tomar cuidado com isso, porque se você usar qualquer HDMI de R$30, com certeza ele vai ter dificuldade de chegar nessa taxa de atualização. É bem provável que eles mandem um cabo HDMI juntamente com o monitor, mas se eles não mandarem, é bom providenciar um cabo HDMI que seja de qualidade, aí, que tenha as especificações necessárias para poder atingir os 144 Hz. Ele tem esse ângulo de inclinação aqui que geralmente esses monitores mais white label, né, por assim dizer, tem de 15 graus, mais ou menos, de 15 a 20 graus. E por esse preço pode ser que seja interessante, com certeza eu vou postar esse vídeo depois que essa promoção especificamente já tiver acabado. Mas essas promoções são corriqueiras, tá, gente? O Marketplace tem muito disso de lançar uma promoção que parece que é a única. Às vezes acontece, às vezes é uma promoção que vai demorar muito tempo para voltar, mas com os comparadores de preço que a gente tem hoje, até mesmo pela experiência que eu tenho de sempre pesquisar esses produtos para trazer aqui para vocês no canal, essas promoções sempre voltam. E até por R$600, 620 ali, caso o preço dele suba um pouco para esse patamar, acredito que pelo fato de 644 Hz, quase 24 polegadas e IPS, é uma opção de compra bem interessante. Agora, deixando as coisas um pouco mais interessantes, esse monitor da AOC, eu sempre vou recomendar monitores da AOC, provavelmente dentro dessa faixa de até R$1.000, porque eu gosto muito do conjunto geral, que geralmente inclui o suporte que eles trazem junto com o monitor, que é um suporte de extrema qualidade, é um suporte que ele não se desgasta com o passar do tempo. Quem tem monitores da AOC podem confirmar isso para você. Ele tem uma taxa de atualização de 180 Hz, o que é bem interessante, se tratando de um monitor gamer, né? Ele possui 27 polegadas, então já é um monitor um pouco maior, para quem gosta é bem interessante. IPS também vai ter a fidelidade de cores ali, e é um monitor que tem o DisplayPort, né? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, deixa eu mostrar para vocês, ele tem essa entradinha do DisplayPort aqui. E em 2025 eu não consigo não recomendar que vocês prefiram a utilização do DisplayPort nos monitores, porque vocês vão ter uma fidelidade de atualização de frequência, né, muito melhor. Esse de 180 Hz, na verdade, a maioria dos HDMIs não chegam em 180 Hz, então seria um DisplayPort mesmo, até pela potência que esse monitor possui, e para que você tenha a melhor qualidade, a melhor fidelidade de cores ali, de ambientação, o cabo DisplayPort passa a ser bem preferível, e por R$870 pode se tornar assim uma opção interessante. É claro que seria bom deixar ele entrar numa promoção, né, dar o Ctrl D e ficar analisando, mas por ser um monitor da AOC, já tem procedência no mercado, com certeza é uma compra que dentro dessas especificações não vai decepcionar. Agora, partindo para o monitor que vai ser um pouco menor de tamanho, né, o AOC ele tem 27 polegadas, esse aqui tem apenas 24. Essa linha Ultra Gear, ela é uma linha que tomou bastante destaque dentro dos monitores gamer nos últimos anos. Esse monitor ele é IPS, então passa a ser interessante também. Suporte para o NVIDIA G-Sync e o FreeSync. O FreeSync, ele a princípio é uma tecnologia open source, então ele vai funcionar mesmo que você tenha uma placa de vídeo da NVIDIA, muita gente não sabe disso. Esse monitor possui HDR10, né, que até o YouTube já dá suporte para o HDR. O BRKS Edu, ele é um dos youtubers que geralmente sobe o vídeo com o suporte a HDR, porque ele se preocupa bastante com essa parte da qualidade do vídeo de uma forma geral. E esse monitor vai ter o HDMI e o DisplayPort, importantíssimo. E é claro que se vocês me falassem, eu pego o AOC que você acabou de me falar ou esse daqui, com certeza eu iria pedir para você escolher esse daqui, embora as opções de suporte dele sejam bem limitadas em relação ao monitor da AOC, né? Você não vai ter tanta mobilidade assim, ele não vai ser tão modular quanto o da AOC, mas ele possui recursos mais interessantes pelo HDR, pelo G-Sync, FreeSync. Então, está no mesmo preço, eu recomendaria o LG Ultra Gear, até porque as pessoas também já notaram isso, né, e houveram mais de 1000 compras dele só no mês passado. E dando uma passada rápida em mais um monitor da AOC, é um monitor de 25 polegadas com taxa de atualização de 240 Hz,
A partir daqui é obrigatório o uso do DisplayPort, não tem nem o que conversar. Geralmente a AOC ela manda um cabo DisplayPort para que você já utilize. Como vocês podem ver nessa imagem, os suportes da AOC eles sempre trazem essa modularidade, né, de você deixar ele mais alto, mais baixo, virar, caso você seja um criador de conteúdo e você goste de utilizar ele assim, ou até mesmo se você tem uma preferência pessoal por isso. É bem interessante mesmo esse suporte que a AOC manda juntamente com o monitor. O valor dele, por ser um monitor 240 Hz, está interessante, tá? Pagando 1.170 ou 1.290 em até 3 vezes, né, aqui pela Amazon. Para quem quer ter uma taxa de atualização maior, principalmente para quem joga FPS de forma mais competitiva, tryhard, é um monitor interessante. Agora partindo para as opções Quad HD, eu achei esse monitor extremamente interessante, apesar dele ser uma marca white label, e eu fico um pouco com o pé atrás de recomendar marcas white label, porque geralmente você vai perceber que marcas white label tendem a ter um valor muito menor do que as marcas tradicionais, porque geralmente elas não têm mercado, então elas precisam chamar a atenção de outra forma, geralmente colocando um preço muito lá embaixo. E elas não têm ali o compromisso, por exemplo, que uma LG, que uma Samsung vai ter de lançar um produto que vai ser ruim em larga escala e aí pode manchar até a imagem da empresa nesse sentido. Então essas empresas elas não correm tanto esse risco, porque as pessoas que compram já compram considerando que vai ser o 880. As avaliações são ligeiramente positivas desse monitor, e por ser um monitor Quad HD, por ter 27 polegadas, 180 Hz, FreeSync, DisplayPort, e por ser um monitor bem fino, né, bem leve nesse sentido, então pelo preço eu acho que vale a tentativa para quem está querendo um monitor já Quad HD, né, que supere o Full HD. Essas novas placas da Nvidia da série 5000 principalmente, você já consegue jogar a maioria dos jogos no Quad HD com muita tranquilidade devido o DLSS 4, né, que você pode acabar ativando ali no modo qualidade. Enfim, muitas opções bem interessantes. Eu vou deixar essa recomendação porque realmente assim é um monitor que eu consideraria comprar caso eu estivesse procurando um monitor Quad HD, principalmente porque dentro das opções que a gente tem aqui no Brasil, ele é uma das que tem o melhor custo-benefício. E deixando uma segunda recomendação para vocês, a taxa de atualização dele é um pouco menor, é de 165 Hz, mas é um monitor Quad HD, IPS, vai ter o DisplayPort, né? Esse DP significa DisplayPort mesmo. Então tem o FreeSync, então mesmo que você tenha placa de vídeo da Nvidia ou da AMD, você vai conseguir utilizar o FreeSync, que é o recurso para você equalizar ali a taxa de quadros no monitor, né, para você não ter ali aquela quebra de imagem quando você estiver jogando, você não ter essa perda de imersão nesse sentido. E por 1.270 com 10 vezes sem juros. Indo agora para os mouses, eu vou deixar esse Logitech G502. Eu vou deixar o G502 porque eu utilizo o G402 e é um excelente mouse no sentido de percepção de resposta. Pelo fato do acabamento dele, é muito interessante de utilizar ele por longos períodos. É um mouse bem confortável nesse sentido. Ele vai ser um mouse que talvez atenda mais as pessoas que tenham uma pegada palm, né, devido ele ser um mouse um pouco mais achatado nesse sentido. E por R$300 é um pouco salgado se tratando de um mouse, mas quem quer ter ali uma sensação, uma experiência, principalmente para quem joga algum tipo de MMORPG ou até mesmo um jogo mais competitivo de FPS, com certeza vai achar bem interessante a utilização desse mouse da Logitech, o G502. E juntamente com o G502 tem esse refresh aqui que a Logitech fez, que é o G502X. Ele vai ter ali algumas opções interessantes no quesito do hardware mesmo, né, com mais botões macro programáveis. Vai ter ali um design um pouco mais atual em relação ao G502, né? O G502, ele basicamente é o design do G402, né? Ali não mudou praticamente nada. Então esse G502 tem essa aparência mais sóbria que geralmente os produtos da Logitech possuem. Ele tem um valor um pouco mais acima, mas com certeza vale a pena aí para quem quer ter uma experiência diferenciada, nunca teve um mouse da Logitech, quer experimentar. Com certeza é interessante. E para quem não tá tão afim de investir uma grana alta em mouse, principalmente para jogar, e prefere ter um mouse que seja sem fio para não ter mais um fio no setup, tem esse Logitech G305. Ele é um Logitech que está sendo bastante comprado aqui, principalmente no marketplace da Amazon. Eu utilizo o mouse da Logitech sem fio, que é basicamente um modelo bem parecido a esse G305, e eu posso dizer que assim, talvez ele não seja o melhor mouse
no sentido da sensação de você utilizar ele para poder jogar, mas ele é um mouse que com certeza ele é muito competente e para você jogar, trabalhar, enfim, ele é um mouse bem versátil nesse sentido. E por ser um mouse de uma marca bem interessante, a Logitech, uma das melhores coisas que a Logitech tem, com certeza, é o suporte pós-compra dos produtos dela. Você tendo ali a nota fiscal do produto e estando dentro do período de garantia que eles dão para aquele produto em específico, né, 1 ano, 2 anos, enfim, é só você enviar a nota fiscal que eles dão todo o suporte, geralmente mandam até novo para você, dependendo do caso. E eu já ouvi diversos relatos, tanto na internet quanto pessoalmente, assim, é bem frequente. Quando você precisa do suporte da Logitech nesse sentido, e você tá com a nota fiscal ali e tá dentro do prazo que eles estipularam para aquele produto, que geralmente está dentro do prazo, né, porque eles mapeiam isso, eles dão todo o suporte. Então nesse sentido a Logitech é sensacional. O HyperX Pulsify já é um mouse bem conhecido dentro da comunidade gamer aí, porque é um mouse que está no mercado há bastante tempo, há vários anos na verdade. Apesar do preço dele ser um pouquinho salgado, esse é o preço dele, não tem jeito, a construção dele é muito interessante. Eu já utilizei esse mouse, né, na verdade um primo meu tinha esse mouse e eu utilizei ele algumas vezes. Achei incrível a experiência, com certeza teria caso eu estivesse procurando um mouse dentro dessa categoria. Eu não ligo do mouse ter o fio particularmente, porque acaba que isso não me atrapalha. Para chover um pouco no molhado, eu vou deixar de recomendação o Attack Shark X6, né? Tem o X6 e o X11. A qualidade do Attack Shark você já conhece, ele é um mouse que ficou muito conhecido, principalmente na época da importação da AliExpress, que era bem forte, né, principalmente aqui no Brasil. Ele já vem com essa base de carregamento inclusa quando você compra. O valor ele é um pouco salgado, principalmente quando você olha para o preço dele lá no AliExpress, mas para quem não quer ter dor de cabeça, quer comprar o produto e receber ele em casa tranquilo, juntamente com o X6 eu vou deixar a versão do Attack Shark X11 também na descrição e no primeiro comentário fixado para quem prefira, né, querer experimentar. E também tem essa opção do Attack Shark, né, o X6 na versão branca e na versão vermelha, para quem prefere aí, até para combinar com o setup. Todas essas opções vão estar na descrição no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar esse teclado da Razer aqui, né, o Synosa Lite. Ele é um teclado bem antigo, tá? Já tá no mercado há bastante tempo. Ele não possui o RGB, ele só vai brilhar nessa cor verde, né, que na verdade ele só brilha verde porque as teclas também elas têm essa coloração verde. Teclado de membrana é aquela coisa, né, o tempo de resposta pode variar e também ele vai ser um teclado que talvez ele não tenha a durabilidade de um teclado mecânico, mas tem relatos de pessoas que utilizam teclado de membrana há anos e não tiveram nenhum problema. Ele acaba sendo o tradicional teclado 100%, né, vai ter todas as teclas ali disponíveis, tanto as teclas de função e também a calculadora. Dentro dessa faixa de preço você não encontra coisa muito aceitável, é bem difícil, até mesmo no ambiente dos teclados mecânicos. E ainda nos teclados de membrana tem o Logitech G213. Eu gostei desse teclado pela proposta dele ter esses botões extras aqui, que pode ser interessante caso você esteja numa jogatina mais intensa, você esteja enjoado das músicas, você vai lá e aperta o dedão no pausar ou no trocar ou algo do tipo. E nesse sentido eu acho válido, com certeza eu acho válido. Ele é aquele teclado que ele é o full size, né, 100%. Eu tenho duas críticas a esse teclado, uma delas é o preço e a outra é essa parte extensa aqui, que eu não tenho certeza se ela é retrátil, tá? Para quem não é tão exigente com um teclado assim e gosta da marca, da Logitech ou até da Razer ou algo do tipo, esse preço eu já acho bem complicado se tratando de um teclado de membrana. Mas é aquela coisa, é sempre bom você aguardar uma promoção. Aqui tá falando que tá em promoção, mas eu particularmente não boto muita fé não. Até 230 talvez eu consideraria a compra. E para quem não tá pensando tanto nessa questão de jogatina, vai ser um teclado bem durável, né? A Logitech garante aí uma certa qualidade nos produtos dela, além de ter o suporte do pós-compra que eu já falei para vocês. Mas se você não tem problema do teclado não ser ABNT, né, não ter o C cedilha, aquelas teclas ali, e prefere ter um teclado mecânico, com certeza eu vou deixar a recomendação do HyperX Alloy. Esse HyperX Alloy, ele é um refresh do HyperX Mars RGB, que é o teclado que eu utilizo há bastante tempo, há longos anos, e nunca tive problemas sérios com ele. Ele é um teclado resistente
a poeira. Eu já joguei sem querer energético no meu teclado e no momento ele ficou sem funcionar, obviamente, mas depois que eu sequei ele direitinho, ele voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Eu usei um secador e por esse preço eu com certeza recomendaria para quem quer ter uma experiência de um teclado mecânico interessante. Os produtos da HyperX geralmente têm um ótimo custo-benefício e possuem uma qualidade muito bacana. E o teclado Attack Shark X85 é para quem quer ter uma experiência um pouco mais diferenciada nessa parte dos teclados. Ele possui recursos extremamente interessantes. Ele é um teclado sem fio, 75%, ou seja, ele é um pouco mais reduzido, porém ele não deixa de ter as setas de forma separada, né, sem você precisar apertar o FN para acessar as setas igual esses teclados de 60%. A qualidade de estrutura no geral desse teclado da Attack Shark é extremamente confiável. Possui RGB, né? Ele vem nessas cores diversificadas, esse branco e também essa cor um pouco degradê, né, indo ali pro rosa, e esse preto cinza, que é o que eu acho mais bonito particularmente. Bateria de 5.000 mAh, então isso pode variar de um uso, acredito que é de 36 a 40 horas, não mais que isso. E isso para um teclado é bastante coisa, né? É quase praticamente uns 10 dias aí sem você precisar carregar efetivamente ele, apesar de que você pode colocar para carregar antes dele descarregar a bateria. E por ser um Attack Shark, é claro que esse preço aqui é caro, mas se você for ter a dor de cabeça de importar hoje com as taxas que estão por aí, você vai acabar pagando praticamente a mesma coisa ou até mais caro. E um outro teclado da HyperX que eu vou recomendar é o Alloy Origins. Ele é um teclado que já está há um tempo no mercado, ele sofre bastante revisão, né? E o legal dele é que ele tem o layout do PTBR, né? Para quem precisa trabalhar também no computador, não só ter a jogatina. Então ele vai ser um teclado bem interessante nesse sentido. Ele tem esse cabo de USB-C que ele é retrátil, né? Ele sai eventualmente. Você pode até utilizar um outro cabo, mas esse cabo que acompanha o teclado da HyperX dificilmente ele vai ter algum problema nesse sentido. Apesar do preço ser bem salgado, tá? Esse daqui é bem salgado, por ele até não ser um teclado sem fio, então me pega bastante nesse sentido, mas é um teclado da HyperX que vai ser extremamente confiável, dificilmente você vai ter um problema com ele. E esse teclado da Logitech sem fio, o G515, ele vai ter diversos recursos de você poder utilizar ele sem fio ou até mesmo via cabo. Os switches dele possuem uma qualidade extremamente interessante. Tanto esse Logitech G515 quanto o G213 que eu mostrei para vocês lá atrás. Ele vai ter a opção de você configurar algumas opções no aplicativo da Logitech, porém, diferente do HyperX, ele não é um teclado ABNT, né? Ele não vai ter o C cedilha, ele vai ser um padrão internacional, apesar de que teclados com padrão internacional você consegue usar ele basicamente como um ABNT, você selecionando ali a opção de idioma dentro do Windows, você adicionando a opção ABNT ali, você consegue alternar. Para quem já está acostumado com teclado internacional vai entender o que eu estou falando, e também é bem fácil de se acostumar. Headset HyperX Cloud Stinger 2, ele vai ter uma qualidade de som absurda, simula o Surround 7.1, então a experiência sonora, né, auditiva que você vai ter com esse headset é muito interessante, embora as pessoas tenham uma crítica em relação a esse microfone, que a chance dele quebrar com esse recurso de uma travinha que ele tem quando você joga ele para trás para poder mutar, ele quebra até com uma certa facilidade, mas no geral, em questão de qualidade de áudio, ali, a divisão de canais, para recursos de jogatina e para recursos até mesmo de você curtir uma música ali, um filme, com certeza vai ser interessante. Ou se você preferir uma versão sem fio, tem esse headset gamer aqui da Havit, que ele tá num preço bem interessante, tá? Ele geralmente fica por mais de R$200, e ele vai ser sem fio, né? Você vê que a nota dele é sempre alta. Tem um amigo meu que adquiriu esse headset, ele tá gostando muito da experiência, então eu vou deixar de recomendação também para vocês. E para finalizar, eu vou deixar 2 mousepads de indicação. Esse Skyhawk Katana Black, né, XXL, que é aquele maior que cobre às vezes o teclado, o mouse, enfim, para quem gosta desse estilo na mesa, como vocês podem ver aqui nessa imagem ilustrativa. E também tem nessa versão um pouco mais sóbria, né, que tem menos detalhes, eu particularmente prefiro assim. Eu espero que uma das recomendações que eu deixei possa te ajudar a você adquirir uma compra que vai ser interessante para você, que vai utilizar o seu dinheiro da melhor forma.
Eu sempre vou trazer esses vídeos de recomendação ao longo do começo do mês, além dos outros vídeos falando no mundo do PC Gamer, enfim, dos consoles e de tudo que engloba a tecnologia nesse sentido. Eu quero trazer cada vez mais conteúdos para vocês aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like e a sua inscrição. O meu muito obrigado para quem assistiu até aqui, e por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.